Olá, caro acadêmico, acadêmica. Vamos discutir nessa videoaula as unidades Introdução à Ética, Moral versus Ética. Inicialmente, partimos da questão: por que devemos nos ocupar com a ética? É importante discutir ética? Quando falamos de ética, pressupomos uma reflexão sobre os valores referentes ao indivíduo, ao inter-humano, sobre a sociedade, sobre a melhor forma de ser. E nesse sentido, entramos em questões filosóficas, trazendo questionamentos como: é correto agir dessa forma? É essa a melhor forma de se agir? É o que nós podemos fazer de melhor? Então, por esse motivo, a reflexão ética sempre pressupõe uma discussão filosófica. Mas, diante disso, vem a questão: o que vem a ser ética? Para começarmos, é impossível ser ético se não tivermos uma postura crítica, reflexiva, analítica. Nós temos que ter a capacidade de nos perguntarmos se aquela conduta é a melhor forma. Temos que ter a capacidade de nos espantarmos com as questões do dia a dia e fazermos a pergunta se isso é justo ou não. E quando temos isso, somos capazes de ter uma experiência ética, quando colocamos em questão como as coisas ocorrem e como talvez deveriam ser, ou como deveriam ser, melhor dizendo. Então, nesse sentido, passamos a ter um sentimento de angústia. A pessoa que tem um sentimento ou a experiência ética, ela vive sobre uma situação de angústia entre o que é e como deveria ser. Agora, como podemos encontrar essas situações? Em situações de dilema. Há muitas situações de dilemas do dia a dia, do nosso cotidiano, que podem nos levar a essa questão. Mas todas elas implicam em formas de escolha. Às vezes dizemos que a ocasião faz o ladrão, a ocasião faz com que venhamos agir de tal forma, mas no entanto só revela a questão das nossas escolhas, nossas possibilidades, diante das nossas possibilidades. Agimos de acordo com as possibilidades e escolhemos, e somos responsáveis. Por isso que vem o debate sobre a questão da ética. Quando falamos de ética, é importante retomarmos, para entender o que seja, o conceito de ethos, que vem lá dos gregos. Na Grécia Antiga, o ethos podia significar propriedade do caráter, ou a forma, ou podemos dizer, como falamos hoje, a personalidade de um indivíduo. Ou ainda, a ética poderia ser dita, o ethos poderia ser dito como algo civilizado ou ligado aos costumes, à morada. E, historicamente, nós desenvolvemos algumas concepções sobre a relação entre ética e moral, porque são questões que no dia a dia sempre colocamos. Uma das convenções bastante aceitas, coloca a ética como uma reflexão filosófica sobre os valores, sobre as formas de conduta humana. A outra, sobre o próprio sistema normativo, conjunto de valores que dizem como devemos agir. Uma outra convenção faz uma diferença entre a ética e a moral, considerando a ética pertencente ao universo público. Nesse universo, falamos do Código de Ética, do servidor público, Código de Ética de umas profissões, sempre atrelada ao universo público, profissional. E a moral estando ligada aos valores, aos princípios da vida particular ou privada. E uma terceira posição que encontramos, que o autor nos traz, é justamente a convenção de que a moral está ligada com o que eu devo agir, enquanto que a ética traria a questão: que vida queremos viver. Claro que não são as únicas definições, também não é o único autor trazer essas definições para a discussão. Mas são discussões bastante interessantes para entendermos essa diferença entre ética e moral. Sabemos que é uma diferenciação convencional, e que aqui podemos observar que depende das convenções, as concepções de cada autor. Tá? Por isso é interessante considerarmos as transformações. Agora, quando falamos da questão da ética,
Principalmente quando falamos da terceira convenção, nós temos a questão: que vida queremos viver? Qual vida vale a pena ser vivida? Entramos numa discussão sobre a questão da felicidade, sobre a questão do bem-estar, a relação entre indivíduo e sociedade. E encontramos no correr da história respostas diferentes. Alguns poderão dizer que a felicidade está no elemento financeiro, outros poderão dizer que ela está ligada à satisfação dos sonhos, das expectativas, das disposições. Outros vão mencionar que existem valores que vão além disso, que coloca justamente a questão da virtude, ou seja, devemos a vida feliz, o que vale a pena ser vivida, está ligada à questão do caráter, mais do que simplesmente da satisfação financeira, que diferenciaria, por exemplo, uma vida baseada na euforia. Eu ganho na loteria, posso ter um sentimento de euforia, mas isso não indica necessariamente a felicidade. Nós encontramos no correr da história muitos autores que farão essa diferença. Entre eles, inclusive, o próprio filósofo Aristóteles nos faz essa diferenciação. Ele nos diz o seguinte, que a euforia está ligada à alegria intensa. Por sua vez, a felicidade estaria ligada à virtude, ao modo de se viver. E aí ele pressupõe que a virtude é consequente de um ato de liberdade, é consequente do meio termo. Quando a razão nos conduz, ela sempre nos leva ao meio termo, e também é fruto do hábito. Aristóteles nos traz isso. E além disso, o autor também destaca uma diferença muito interessante, que é entre a questão do essencial, ou a substância, como ele dizia, e o fundamental. Muitas vezes precisamos de bens que são fundamentais para a nossa nutrição, para o nosso bem-estar. O elemento financeiro, ele é importante, não deixa de ter sua importância, porque sem ele temos com certeza problemas. Mas ele não é essencial, ele não nos define. Ou seja, a nossa definição está na questão da essência, que ser humano queremos ser, com que forma podemos ser. E aí entra a questão da virtude, da arete, como os gregos diziam. Então a virtude passa a ser um elemento indispensável. Então aqui nós temos um conceito da vida feliz, justa e feliz, que está muito presente no universo dos gregos, mas que com o passar do tempo vai mudando, ganhando outras acepções, outras discussões. Pessoal, aqui são algumas das discussões feitas entre uma das unidades. Até uma próxima oportunidade.